Olá, alunos do sexto ano. Hoje, na nossa aula de História, nós iremos darmos continuidade ao nosso conteúdo da nossa unidade, modos de vida e modificações da natureza. Nosso conteúdo de hoje, né, se encontra na página 39 a 43 e tem como título principal o Neolítico. Certo? Ó, no período que se estendeu entre 40 a 12 mil anos atrás, houve um grande avanço nas técnicas de fabricação de instrumento. O trabalho cada vez mais cuidadoso de talhes, de pedra, permitiu criar diferentes tipos de facas, machados, furadores, raspadores e outros instrumentos. Com com os novos objetos, puderam desenvolver a pesca, construir abrigos artificiais e organizar caças coletivas de grandes manadas. Então, o que é que nós entendemos? Que no período neolítico, que é também conhecido como período da pedra polida ou da nova pedra, desenvolveram, os primeiros grupos humanos desenvolveram ali a prática, ou os instrumentos, e técnicas para a fabricação desses instrumentos. E entre esses instrumentos que era usado na época, certo? Nós temos o que? A faca, no caso tudo ou a maior parte feito de pedra. Né? Os grupos humanos também, além da pedra, eles aprimoraram o uso de ossos, ou do osso de animais. Eles se alimentavam ali, aí então sobrava ali os ossos. Aqueles ossos eles usavam para fazer instrumento. Também eles usavam a madeira, o marfim, certo? Tudo eles usavam ali também para fabricação de arpões, de lança, de ponta, garfo e agulha também. Eles lançaram mão dessas técnicas para desenvolverem, certo, instrumentos que iriam facilitar a sua vida. Então, no período neolítico, houve também, além da descoberta do fogo, teve a agricultura, a agricultura que nós vamos comentar mais adiante. Vejamos aqui, os novos modos de viver, os novos modos de viver. O que influenciou? O que foi que influenciou a mudança, de vida ou a mudança de viver dos primeiros grupos humanos? No período paleolítico, eles viviam mudando-se de lugar, de regiões para regiões, em busca de alimentos. Mas isso mudou há 12 mil anos atrás, aproximadamente, quando chegou o fim do primeiro período glacial, do último período glacial. O que foi que aconteceu? Como houve ali um aquecimento, certo? Derretimento de gelo, havia vegetações que passaram a deixar de existir, certo? Passaram a não existir mais. E essas vegetações eram usadas por animais. E esses animais que se alimentavam dessas vegetações viram-se obrigados, a migrarem para outras regiões, onde havia as vegetações que eles se alimentavam. Então, nesse caso, o que foi que aconteceu? Com a migração dos animais, a caça tornou-se mais difícil e rara para os grupos humanos, porque antes os primeiros grupos viviam mais da sobrevivência da caça, da pesca.
Mas com essa mudança climática, aproximadamente no Oriente Médio também, né? Essa situação, contudo, foi compensada pelo fato de que as novas espécies vegetais que passaram a dominar as paisagens da região, certo? Aí tem exemplos, cereais silvestres, lentilha e ervilha, eram abundantes, disponíveis por, para grande parte do ano. A nova realidade tornou-se possível para os grupos humanos obter alimentos sem ter que se deslocar de tempo em tempo. E muitos deles fixaram-se em determinados locais, tornando-se assim sedentários, né, ou sedentários. Ou seja, o ser humano que vivia pescando, caçando, né, para sua sobrevivência no período paleolítico, no período da Pedra Lascada, agora eles passam a sobreviverem, viverem, se alimentarem de plantas também, certo? A desenvolverem melhor ali, né? A se fixarem, porque possivelmente esses tipos de planta, né, essas vegetações, espécies de vegetais, eram difíceis na época. Mas com esse evento natural, né, que foi o derretimento do gelo e o aquecimento, né, possibilitou assim o surgimento dessas plantas, dessas espécies que serviam de alimentos para o ser humano. Com isso, os primeiros grupos viram, né, por bem passar mais tempo ali naquela determinada região, porque ali tinha como eles se alimentarem. Com o novo modo de vida deles ali, naquela região, eles passaram a fabricar, né? A fabricar instrumentos que foram usados. Foram usados por eles para que ele pudesse cultivar não só a terra, como também poder caçar. Ó, com o novo modo de vida sedentário, foram construídas habitações, porque eles iam passar. Aquele povo que antes viviam só dentro de caverna ali, eles passaram a construir agora suas moradias, suas habitações, formando assim pequenos vilarejos, certo? Com isso, em vez de ir atrás dos animais, eles passaram ali a domesticar também os animais. Então eles viviam da agricultura, né? Passaram a viver se alimentando daquelas espécies de plantas, espécies vegetativas como lentilha, ervilha e cereais silvestres, certo? Passaram a se alimentar dessas espécies de vegetais e também passaram a criar animais, além de também nesse mesmo período criaram, né, foice, machado e outros instrumentos como enxós, que permitiam, né, explorar e utilizar mais intensamente os recursos naturais, ou seja, arar a terra, cuidar da terra e melhorar assim o plantio, aumentando a quantidade de produção de animais. As foices permitiram uma coleta mais eficiente dos cereais silvestres. Então, nesse período, devido eles estarem ali mais fixos em uma determinada região, deixando assim de ser nômade, passando a ser sedentário, ocorreu a Revolução Agrícola, né? No período neolítico, a Revolução Agrícola, onde, mais precisamente, ali no Extremo Oriente, certo? Extremo Oriente. Por volta de 10.000 anos atrás, ou simplesmente 8.000 anos antes de Cristo. Isso numa faixa chamada de crescente fértil. Esse crescente fértil é uma faixa de terra que se estende do Vale do Rio Nilo, né, no Egito, até as margens do rio Tigre e Eufrates, que fica localizado no atual Iraque.
E aí nós temos uma imagem, né, que representa essa parte colorida de vermelho, é a que representa essa grande faixa onde foi desenvolvido os primeiros, né, as primeiras, vamos se dizer, agricultura. Acredito também, curiosidade, no nosso livro também, na página 41, que a agricultura ou a domesticação de plantas tenha sido uma invenção da mulher, né? Por quê? Porque elas eram geralmente responsáveis pela coleta de raízes e fruto, certo? E assim elas observaram a semente de planta. Uma vez enterradas no solo, dava origem a uma nova planta e começaram assim a cultivar, começou assim o processo da agricultura. Além do Crescente Fértil, além do Extremo Oriente, havia também outras regiões, né? Como por exemplo na América, há aproximadamente 8.000 anos atrás, na América, mais precisamente, as primeiras experiências na América ocorreram no Equador e no México, certo? Mas, como já foi falado, 8.000 anos atrás, diferente, né? 2.000 anos de diferença. Então, a agricultura, né, ou a prática agrícola mudou a vida dos grupos humanos e exigiu esforço para planejar a época do plantio e da colheita. Ou seja, hoje mesmo existem pessoas que fazem plantio, né, o arroz que nós nos alimentamos, existe tempo certo para plantar e tempo certo para colher. Naquela época eles já faziam isso, eles faziam, né, o planejar. Eles já planejavam, certo? A época do plantio e a época da colheita. Também, na mesma época do período neolítico, foi criados os objetos de cerâmica. Certo? A maior parte dos primeiros povos agrícolas também desenvolveu a fabricação de cerâmica, técnica que transforma a argila em um material duro e resistente, próprio para a produção de utensílio. Nesse caso, fizeram o quê? Objetos de cerâmica como panelas, vasos, né? Possibilitaram assim a cozer ou cozinhar, né, a carne, tornando ela mais macia e nutritiva. Também os potes de cerâmica também com tampa permitia armazenar os grãos. Como eles produziam bastante, né, eles precisavam assim armazenar para que durasse um tempo. Então, eles usavam os potes. Ó, os cultivadores modificam, né, as paisagens. Nesse caso, hoje é uma realidade, né? Hoje é uma realidade. No período neolítico era uma realidade, né? O aumento na produção de alimentos resultou no crescimento populacional que exigiu a subdivisão das aldeias e a expansão da agricultura para novas áreas arborizadas, certo? Arborizadas. Então, nesse caso, quanto mais a população crescia daqueles pequenos vilarejos, né, eles desmatavam, certo? E hoje, por exemplo, então, como a população crescia, a maior parte das florestas do planeta levando ao desmatamento de várias regiões, ou seja, eles progrediam, eles se estendiam para dentro das florestas para desenvolverem ali a agricultura e desmatavam aquelas florestas. E hoje nós também, né? Isso acontece nos dias de hoje. E aí nós temos nossa atividade, certo? Comente sobre os itens abaixo no período neolítico. 4 linhas para cada resposta. A revolução agrícola, você vai comentar sobre a revolução agrícola. Os cultivadores modificam as paisagens, vocês vão comentar sobre essas modificações e novos modos de viver. Certo? A mudança daquele que ele era nômade passou a ser sedentário. Vocês vão comentar essas experiências, esses momentos, né, da história do ser humano. E com isso, bons estudos, encerramos aqui a nossa aula.